ouvintes, aqueles que têm nos acompanhado pela rede social. Eu quero mandar um abraço a todos, aos irmãos de Minas, aos irmãos de Goiás, do Rio, até mesmo outros fora do nosso país que têm nos acompanhado. Que a graça do Senhor reine em vossos corações e que o Senhor vos conforte nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Amados, Pedro chama-nos a atenção ao escrever essa carta às igrejas para que possamos compreender a necessidade da igreja em absorver os conhecimentos a respeito de Deus. Ora, como nós podemos externar a nossa fé se não temos conhecimento de quem é Deus? Como nós podemos pregar todo o poder, toda a glória, toda a majestade divina, se nós, na nossa mente, no nosso coração, não temos o conhecimento de quem é esse Deus que nós servimos? Pedro chama-nos a atenção. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ouvintes, o apóstolo está advertindo-nos a respeito dessa necessidade e também dessa dimensão que temos, embora sejamos humanos, de compreender aquele que é eterno, aquele que é soberano, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que formou o homem, deu-lhe vida e dirige a sua vida, governa a sua vida, sustenta a sua vida em todas as áreas da sua vida. É sobre isso que nós queremos nesta manhã chamar a sua atenção. Qual é a área da sua vida que precisa ser regada com o conhecimento do Senhor, com o conhecimento divino? Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Pedro fala-nos dessa revelação, desse privilégio que ele teve na carne, de conhecer o Senhor Jesus, de receber essa revelação do esplendor da glória divina. E diz: ora, Ele nos chamou, Ele nos capacitou, é Ele que tem dado a nós todas as virtudes da vida, Ele tem suprido todas as nossas necessidades, é Ele, pelo Espírito, que também abre a compreensão da nossa mente para compreender as coisas que são do alto e não as terrenas. As terrenas, embora vivemos uma sociedade letrada, uma sociedade de um pleno desenvolvimento científico, em que a ciência tem se multiplicado, nós temos, pela nossa capacitação espiritual, o conhecimento que vem do alto, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A palavra está falando-nos dessa regeneração feita no sangue do Cordeiro,
da purificação dada-nos pela a morte de Cristo na cruz do Calvário, ensinando-nos que ligado a Ele como a videira, nós temos a ceifa que nos capacita, que nos torna participantes da sua natureza divina. E eu quero chamar a sua atenção, amado irmão, amado ouvinte, para que você compreenda aquilo que nos ensina a palavra de Deus a respeito da nossa vida cristã, a respeito das áreas da nossa vida. A vida cristã, às vezes, é semelhante a um gramado que precisa ser regado. Você e eu sabemos com clareza que não se planta ou não se faz um jardim ou abandona. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser regado. Assim o é também a sua vida, a minha vida, em relação às coisas espirituais. Por isso que o apóstolo chama-nos a atenção dizendo: olha, vocês precisam encher-se do conhecimento de Deus, desse pleno conhecimento da glória divina, porque é ela que vai satisfazer as necessidades da sua vida, é ela que vai transformar a sua vida, é ela que vai ministrar a sua vida, de maneira tal que você andará erguido, em pé, diante desse povo que descrê do poder divino. Amado irmão, a sua vida é semelhante a um gramado que precisa ser regado. Assim como um gramado, a vida cristã possui várias áreas. Eu quero citar algumas. A devoção pessoal é uma área que nós precisamos cultivar, que nós precisamos regar, que nós precisamos cuidar. A vida familiar é outra área, a vida na igreja é outra área também. Cada área de nossa vida precisa ser regada, do contrário, essas áreas se tornam secas e nos sentimos sem vida. O apóstolo chama-nos a atenção: olha, quem nos dá vida e nos enche de vida e da virtude da vida é o próprio Senhor Jesus, porque Ele é o autor da vida e nós precisamos cuidar da nossa vida cristã de tal maneira que a palavra ache guarida em nossos corações, que transforme as nossas vidas e faz de nós um povo diferente, um povo que crê diferente, um povo que anda diferente, um povo que pensa diferente, um povo que tem fé naquele que é o Senhor da nossa vida. Às vezes perdemos nosso zelo na oração particular ou negligenciamos nossas responsabilidades pessoais. Precisa ser regado. É isso que o apóstolo está chamando: olha, vocês precisam encher as vossas vidas do pleno conhecimento de Deus. Desta forma estamos secos e precisamos da água da vida que é Cristo. Ele mesmo diz: eu sou a água da vida. Aquele que beber desta água não terá sede. A palavra de Deus satisfaz-nos, alimenta-nos, ela engrandece-nos, ela nos dá o descanso, ela nos dá o conforto, ela enche-nos de maneira tal que nós sentimos então confortados, satisfeitos, mas nós precisamos buscar de todo o nosso coração, entender aquilo que é a nossa necessidade, a nossa responsabilidade diante daquele que nos resgatou, diante daquele que nos comprou com precioso sangue. A água da vida é Cristo, e aquele que se alimenta dela não terá sede. Aquele que alimenta desta água da graça encontra
o conhecimento, aquele que compreende a grandiosidade disto, entende que precisamos da água da vida que é Cristo, que precisamos dessa água da graça, que nós precisamos da paz de espírito que ela traz. Quantas pessoas hoje estão desoladas, preocupadas, e com razão, porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Mas aquele que se refugia em Cristo, este se sente plenamente confortado, porque a água da vida que jorra em nós traz-nos paz, ela nos garante paz e ela nos faz forte diante dos desafios. Amado irmão, às vezes nos tornamos fracos e carecemos de uma renovação espiritual. Desde a minha meninice, eu ouço a respeito de renovação espiritual. Desde a minha pequeninez, ouço um clamor por renovação espiritual. E essa renovação espiritual é uma realidade. Nós estamos passando por um momento desafiador e há uma preocupação de que alguns hão de perder a sua fé. Amado ouvinte, nós precisamos de renovar a nossa fé, de renovar as nossas forças, de buscar aquele que pode dar-nos essa renovação de espírito. Renovação espiritual é um compromisso diário com Cristo, é uma chegar-se a Cristo, é uma busca por Cristo, é estar fundamentado na sua palavra, é buscar a sua palavra, é compreendê-la como uma revelação do alto, é crer nela como a palavra da vida. Como podem todas essas diferentes áreas de nossa vida obter água que necessitamos para ficar saudáveis? Ora, eu gostaria que você pensasse nisso. Como podem todas essas diferentes áreas de nossa vida obter água que necessitamos para ficarmos saudáveis? O apóstolo Pedro chama-nos a atenção de que nós devemos buscar o pleno conhecimento de Deus, conhecer a Deus, porque esse conhecimento de Deus é que refrigera a nossa alma. Mas eu quero utilizar também, não de parábolas, nem de metáforas, mas das coisas práticas do nosso dia a dia, para que você compreenda as coisas espirituais e possam também aplicá-las no seu viver diário. Eu quero apresentar-lhes alguns métodos. Uma maneira de conseguirmos essa água é utilizar o método que utilizamos em casa quando regamos nosso gramado. De que maneira nós regamos o nosso gramado? De que maneira nós cuidamos de nossas plantas? De que maneira nós cuidamos do nosso jardim? Ora, mude o regador para a área específica que está seca, a fim de regá-la. Se uma área está seca, mude o regador, regue-a. Quando essa área estiver encharcada pela graça divina, devemos dirigir-nos para outra área que está seca. É assim que nós fazemos na nossa prática diária. Nós cuidamos de uma planta aqui, cuidamos da outra,
regadora, e assim vamos mudando o regador para que todas possam estar também regadas e assim nutridas. Assim também é a nossa vida, as áreas de nossa vida. Nós estamos vivendo nesse mês de maio aquilo que nós apregoamos como o mês da família, a vida familiar, a nossa vida espiritual e todas as outras áreas de nossa vida podem ser regadas pela palavra divina, pelo poder divino, pelo amor de Deus, quando nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor e abrimos o nosso coração para entender aquilo que nos ensina o Espírito. Cuide da área da sua vida espiritual. Talvez em sua vida existe realmente um tempo para esse tipo de irrigação focalizada. Querido ouvinte, amado irmão, eu tenho pensado muito nisso. Que tempo nós estamos vivendo? Que tempo? Tempo desafiador. Nem em consequência da situação da saúde, mas da situação social como um todo. Um tempo em que os desafios para a vida cristã são constantes, em que um foco na vida cristã, no objetivo de desacreditar a palavra, de desacreditar a religião, de desacreditar a fé, tem sido constante, uma busca pela desconstrução espiritual. Nós precisamos irrigar a nossa vida espiritual. Nós precisamos andar ao contrário de tudo isso. Nós precisamos firmar a nossa fé. Nós precisamos voltar para Cristo, embora apregou outras coisas, outras doutrinas. O próprio Paulo disse: se alguém vir anunciar outro evangelho, seja anátema aquele que traz nos outros modelos, fora daquilo que nos ensina o Espírito, seja desacreditado. Estamos vivendo um tempo propício para irrigar a nossa vida, aproveitando o nosso tempo ocioso para a leitura, o nosso tempo para as orações, o nosso tempo para o louvor a Deus, o nosso tempo para a glorificação do nome do Senhor, o nosso tempo para dizer: ora, eu amo a Cristo acima de todas as coisas, eu amo o reino de Deus acima de todas as coisas, eu sou um servo de Deus. No entanto, o melhor caminho para o sedento povo de Deus receber a graça e a paz que necessita é utilizar o sistema de irrigação de suas almas que Deus tem disponibilizado sem medida para todos os seus servos, que é a sua palavra. A sua palavra santa, que fala aos nossos corações, que conforta os nossos corações, que aumenta a nossa fé, que conduz os nossos passos, que é uma luz para os nossos caminhos, que é água para o sedento, que é a fonte de água que nos dá a vida e a vida em abundância. Amado irmão, ouvinte, esse sistema regará completamente com a graça de Deus todas as áreas de nossa vida, de modo que nenhum de nós será estéril ou infrutífero no reino, mas testemunharemos do poder de Deus em nossa vida, daremos testemunho da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, faremos diferença porque Deus estará cuidando de nós, direcionando os nossos passos. E Ele diz: assim como foi com os servos no passado, também será conosco hoje.
cuidando de nossa vida, cuidando da nossa mente, capacitando-nos para entender a sua vontade, direcionando a nossa vida para entender os seus propósitos. Meu querido, o Espírito Santo de Deus inundará nossas almas com pureza, com a própria presença, desde que o compreendemos como água da vida, como Senhor das nossas vidas, como Cristo nosso Senhor. Ele há de entender, Ele há de compreender as nossas áreas e suprir as nossas necessidades quando confiarmos nele. Eu quero voltar àquilo que o apóstolo Pedro nos ensina e vejamos as principais verdades sobre o conhecer Deus e como esse conhecimento é uma fonte de bênção para todo cristão. Amados irmãos, todas as vezes que nós buscamos compreender a Deus, que nós buscamos viver para Deus, que nós voltamos para Deus, nós nos tornamos fonte de bênçãos. Por isso que a palavra diz: vós sois a luz deste mundo, e a igreja precisa brilhar como luz desse mundo, e a igreja tem uma missão que é testemunhar como fonte de água para esses sedentos. Por isso temos uma responsabilidade. Em segundo lugar, você perceberá que o conhecimento de Jesus Cristo é a fonte de tudo o que precisamos no que se refere à vida e à piedade. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Olha, se conheceres Cristo como Senhor e Autor da vida, como aquele que é a revelação do alto, então terá as suas áreas supridas, porque Ele é a fonte que precisamos, referente à nossa vida, referente às ações, o nosso comportamento, tudo aquilo que nos envolve. O que nós precisamos é crer e crer de todo o coração. O que nós precisamos é entender de todo o coração. Assim, o conhecimento de Deus é como um sistema de irrigação, na medida que tal conhecimento nos enche ampla e completamente. Meus queridos irmãos, isso é observável na natureza. Nós compreendemos pela própria natureza o agir da natureza, a resposta da natureza. Pense conosco em um tempo de seca, em que falta chuva. Como os organismos reagem? Quais as consequências disto? Por outro lado, quando a chuva chega, quando ela encharca a terra, a planta brota e germina, traz alimento, traz vida. Assim também é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é como um sistema de irrigação. Na medida que tal conhecimento nos enche e ocupa as áreas da nossa vida, então estamos nutridos, fortes, para que enfrentemos as adversidades. E conforme percebemos quem Deus é, nossos corações se dilatam em amor para com Ele, Deus, e também com seu Filho Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Esse amor de Deus é a grande motivação para buscarmos entender e seguirmos tudo que Deus requer. Nesta manhã, amado ouvinte, eu quero chamar a sua atenção para o aprendizado a respeito da verdade santa. Eu quero que você grave isso no seu coração. Esse amor de Deus é a grande motivação para buscarmos entender e seguirmos tudo que Deus requer de nós. E poderíamos enumerar
uma série de coisas que você e eu conhecemos muito bem pela palavra, porque a igreja tem uma missão. E a missão da igreja é dar vida, a missão da igreja é ser essa fonte de irrigação, a missão da igreja é fazer com que o conhecimento chegue aos corações, a missão da igreja é proporcionar vida. A Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal desse mundo, e é nós que cabe, ou a tarefa é nossa, de proporcionar também vida a outros. De modo semelhante no que se refere a uma saturação de todo o povo de Deus, com abundante graça, paz e tudo que é necessário à vida e à piedade, não podemos encontrar um sistema de irrigação para a nossa vida fora da palavra, fora do conhecimento de Deus. É este o erro pelo qual a humanidade tem passado, este o erro que a sociedade tem cometido, de querer viver uma vida religiosa, de externar uma religiosidade descomprometida com Deus, descomprometida com o conhecimento de Deus, descomprometida do conhecimento ou da sabedoria de quem é esse Deus e como Ele age. Esse é o grande erro. Mas aqueles que se refugiam na palavra, buscam o conhecimento na palavra, consequentemente conhecerá Deus na sua plenitude. Por isso que Pedro diz, pleno conhecimento de Deus. Devemos observar que a graça e a paz nos são multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós abrimos o coração, quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós olhamos para Ele e quando nós não perdemos o nosso alvo. Pedro escreveu a pessoas que já haviam sido salvas. É isso que nos diz o texto, é isso que ele está nos dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Veja bem que ele está escrevendo para um povo que já tinha passado pelo processo de transformação de vida, de reconhecimento, de regeneração, tinham já o seu nome escrito no livro da vida, e Pedro então exorta: mantenha firme a sua fé. Amado ouvinte, precisamos de mais graça porque continuamos sendo pecadores. E porque enquanto vivemos nesse mundo e nossos pés se tornam contaminados pelo pecado, precisamos ser novamente purificados, precisamos ser regados como o jardim precisa de água para manter a sua beleza. Enquanto estivermos nesse mundo, precisamos regar a nossa vida, precisamos ocupar as áreas da nossa vida com a palavra, para que ela também possa manter a sua beleza e a glória do Senhor seja revelada em nós. Amado, desejo que você observe, concluindo esse estudo nesta manhã, não recebemos com escassez ou restrição a paz e a graça outorgadas a nós através do conhecimento de Deus. Não recebemos com restrição. Todo aquele que busca acha a promessa. O que Pedro afirma é que elas serão multiplicadas para nós, não apenas acrescentadas, e sim multiplicadas através de Cristo Jesus, quando cremos de todo o coração, quando entendemos que Ele é o Senhor que pode dar-nos essa vida, quando entendemos que Ele é a água que
alimenta-nos, ou que sacia a nossa sede, quando compreendermos que sem Ele nada somos. Por isso Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Só nele, por Ele, pela sua graça, pela sua virtude. Que Deus conforte seu coração. Quero convidar o irmão Romildo a estar orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esta manhã, pedindo pelo nosso povo, pedindo pelas nossas famílias, pedindo por aqueles que nos ouvem, pedindo pelos nossos governantes, pelo nosso país, pedindo que Deus estenda a sua mão de graça sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Estamos, ó Pai, vivendo hoje o primeiro domingo do mês de maio, e esse mês, ó Pai, dedicado às famílias, nós rogamos a Tua bênção pelas famílias, ó Deus, do Brasil, do mundo, pelas famílias que possam se organizar cada dia, ó Deus, para te servir, para te adorar, para prestar cultos de adoração a Ti, Senhor. Amém, Deus. E nós vivemos, ó Deus, um momento que as pessoas, parte delas estão em casa, e que essas pessoas usem, meu Pai, parte desse tempo para adorar o Senhor Jesus Cristo, para estar mais perto de Ti, Senhor. Pai, toca o coração dessas pessoas que sintam a necessidade de unir-se mais com o Teu Espírito Santo, para que nós tenhamos dias melhores. Abençoa, meu Deus, nossos governantes, trabalhando o coração dos nossos governantes, dando sabedoria e inteligência, meu Deus, para que haja dedicação, fé, amor, menos corrupção e mais sensibilidade para com a vida, meu Deus. Que haja obediência na vida dos nossos governantes, do nosso povo, e que daqui a pouco tenhamos, meu Deus, dias melhores, dias mais abençoados, dias que as pessoas possam respirar a saúde e a paz do Senhor Jesus. Amém. Fica conosco, meu Pai, nos proporcionando um dia na Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que Deus os abençoe, que vocês possam ter um dia abençoado, que o Senhor possa estar agindo nas suas vidas e nos seus lares. Amém.